Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Thiago Dantas e no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com 5 funções de pesquisa do Excel. Funções que podem nos ajudar muito a economizar tempo de vida, que por sinal é limitado. Vamos cobrir essas 5 funções, a função índice, escolher, desloque, corresp e a função, uma das funções mais importantes que é a PROC-V. Aguenta só as pontas um pouquinho que nós já vamos para o conteúdo logo após a vinheta. Segura aí! Então hoje qual que é a ideia, pessoal? A ideia aqui nós vamos cobrir as funções de pesquisa, tá? Quais são essas funções de pesquisa? Hoje nós vamos ver a função índice, a função escolher, a função desloque, a função corresp, a função PROC-V com as duas parametrizações possíveis que a gente tem. Depois um adicionalzinho, né, para quem quer fazer o famoso PROC-V para a esquerda, que a gente utiliza o índice mais corresp. Mas dá também para fazer o PROC-V para a esquerda usando um artifício junto com a palavra escolher, com a função escolher. Depois eu vou fazer um vidinho especial comparando PROC-V, índice mais corresp e PROC-V para a esquerda, tá? Que é mais focado. Legal. Thiago, onde eu acho essas funções? Vocês têm várias opções para encontrar essas funções. Então eu posso vir aqui F de X, procurar funções de pesquisa e referência. Então aqui tem a desloque, tem a escolher, tem a PROC-V, a PROC-H. A PROC-V é procura na vertical, tá? A PROC-H é procura na horizontal. As duas têm a mesma forma, a diferença aqui muda o sentido. Uma busca horizontal e a outra busca vertical. Além disso, onde você pode buscar? Aqui também, ó, né? Guia fórmulas, pesquisa e referência. Aqui tem corresp, desloque, escolher. Tem um exemplo de hiperlink no meio, mas eu ocultei. Índice indireto a gente utiliza também. PROC-H, PROC-V. Para as versões mais novas do 365 tem o PROC-X, tem o corresp-X, tem todas essas funções também que ajudam, mas a PROC-V e a PROC-H já mata tudo. Então vamos lá. Vamos começar então com a função índice, né? Se a gente pega um livro, eu só tenho um livro aqui, a gente tem o índice do livro, né? O índice do trabalho de conclusão de curso. Então tem aqui, ó, tenho que falar a página e o conteúdo. Então o índice é mais ou menos isso. Você vai passar para a função um conjunto de posição de linha e coluna e ele vai mostrar para você aquele resultado. É como se fosse o tal do batalha naval, né? Batalha naval a gente passa uma posição, passa uma coluna e aí a gente sabe se ataca ou não o barco inimigo. Então vamos começar aqui, ela possui duas parametrizações. Vamos olhar no detalhe então. Estou aqui na primeira forma, matriz individual. Então vou colocar um igual, função índice, tem que lembrar do acento. Não preciso terminar de escrever, é só apertar o Tab que a funçãozinha já se completa. Então vamos olhar de perto. Olhando de perto, eu tenho duas possibilidades que eu posso usar. Eu posso usar 3 parâmetros, certo? Sendo um deles parâmetro opcional. Por que é opcional, Thiago? Porque tem aqui, ó, tá vendo? Cochetinhos. Quando tem cochete, quer dizer que o parâmetro é opcional. Tenham isso em mente, guardem isso no coração. Beleza? Além disso, a outra forma também, você pode utilizar essa combinação que traz para a gente 4 parâmetros. Não, eu posso utilizar duas matrizes ao mesmo tempo. Por exemplo, isso poderia ser um volume de desconto para um cliente. Dependendo do cliente, eu tenho um desconto. Dependendo da minha tabela de clientes, eu vou ter um outro conjunto de descontos diferentes. Tá ok? Então, neste caso de usar mais de uma matriz ao mesmo tempo, aí nós teremos que utilizar 4 parâmetros, sendo 2 deles opcionais. Mas por que, Thiago, é 2 opcionais? Porque, querido Padawan, lembre-se, toda vez que eu tenho um cochetezinho, quer dizer que esse parâmetro é opcional. Beleza? Vamos lá então. Índice, nós vamos usar aqui. Primeiro eu seleciono a área de referência, tá ok? Ponto e vírgula. Número de linha e número de coluna. Eu coloquei uma célula aqui ao lado para auxiliar a gente, mas eu poderia muito bem entrar também com a informação direto na função. Para evitar que a gente entre e saia da função todas as horas para testar alguns parâmetros, vamos colocar uma célula aqui de suporte, mas essa célula só serve para isso, tá? Então, conjunto de linhas quer dizer quantas linhas eu vou movimentar a partir da referência. E lembrando que a referência sempre vai ser aqui, ó. Essa aqui em cima vai ser a posição 1. E essa de baixo,
posição linha 1, coluna 1, tá ok? Então, esse é o ponto inicial. Fechou? Então, vamos lá. Começo dali, posição 1 e coluna 1. Tanto é que se eu apertar Ctrl Enter, qual item ele está trazendo para a gente? Ele está trazendo essa posição, porque foi onde a gente começou a seleção. A gente começou a seleção da área lá. Então, primeira linha, primeira coluna, batalha naval, número 10. Se eu resolver mudar, segunda linha, primeira coluna, então nós vamos descer no dado. Segunda linha, primeira coluna é o 50, que está aqui, tá ok? Então é bem isso. Ah, Thiago, então quer dizer que se eu colocar o 3 aqui, ele vai descer uma linha? Não. Neste caso específico, aí nós teríamos que usar a função desloque, tá ok? A desloque, ela movimenta para a gente tanto para trás, para cima, para baixo, direita, esquerda, Hadouken, ela faz tudo. Então, o máximo que eu posso colocar aqui é 2. Então, coluna 2, linha 2, então ele pula uma linha. E aí, colunas, ele está na coluna 1. Se eu quiser que ele vá para a coluna 2, eu coloco 2, então ele saiu de lá. Posição 1, pulou uma linha e pulou uma coluna. Está neste ponto aqui, tá ok? Fechou. Tá bom, Thiago. E se eu precisar usar duas regiões? Interessante. Então, aqui neste caso, você vai ter que usar a função índice com duas regiões. E como que a gente faz isso? Você vai escrever igual, índice. Aqui, para poder usar duas áreas, você tem que abrir um parênteses porque você está passando duas regiões. Então, como que você vai fazer? Seleciona a região 1, ponto e vírgula, seleciona a região 2. Tá ok? Fecha o parênteses. Ele ainda está no primeiro parâmetro da função índice, ponto e vírgula. A partir daqui, o que eu faço? A mesma coisa. Conjunto de linhas, que eu vou usar essas linhas aqui embaixo, conjunto de colunas e agora tem um parâmetro adicional, que eu preciso falar qual matriz eu estou usando, sendo que de cima vai ser a matriz 1 e a outra vai ser a matriz 2, 3 e assim por diante. Então eu venho aqui, quarto parâmetro é a matriz, fecho parênteses, Ctrl Enter, fechou. Então se eu quiser usar a matriz 1, eu deixo aqui como matriz 1. Se eu colocar a matriz 2, ele pula para a matriz de baixo. E a partir daqui o que eu faço? Mesma coisa, eu escolho linha e coluna. Então, se eu quero 140 eu vou ter que pular uma linha em relação à referência e uma coluna. Então, eu coloco aqui 2, Ctrl Enter. Fechou? Belezinha. Função escolher. A função escolher, ela permite que a gente escolha alguns itens específicos baseado no índice da função. Então, o que nós vamos utilizar aqui? Ó? Eu vou falar que o que vai selecionar para mim qual posição vai ser a célula aqui de cima, essa célula padrão. Em seguida, o que a gente vai fazer? Eu vou selecionar as posições que eu quero. Então, eu quero que selecione esse aqui, se for posição 2 eu quero esse aqui, e tanto faz, tá? Não necessariamente precisa estar em ordem. E esse aqui vai ser a posição 4. Então, Ctrl Enter. Então, fechou. O que eu tenho aqui? Eu tenho que ele está escolhendo a posição 2. A posição 2 é o que está ali em lilás, que é o 6. Se eu escolher o 3, ele vai trazer o item da posição 12. Onde que a gente utiliza isso aqui? Eu posso utilizar a função escolher para selecionar regiões do meu intervalo de dados, ou até imagens também utiliza para fazer dashboards também. E uma outra utilização da escolher é quando a gente precisa fazer o PROC-V para a esquerda. Quando você precisa fazer o PROC-V de um dado que está na esquerda, você acaba utilizando esse artifício da escolher. Mas vou falar isso em outras aulas. Além disso, ele pode selecionar um ponto específico, como também ele pode selecionar uma região. E como ele faz para selecionar uma região? Eu vou fazer a mesma coisa. Só que, para poder ele mostrar aqui a região, eu vou deixar aqui, ó. Vamos voltar do começo. Índice, o índice da função está aqui em cima, ponto e vírgula. Eu vou falar para ele assim, ó, seleciona para mim essa região ou essa região. Só que aqui tem um problema. Quando a gente fechar isso aqui, ele sempre vai manter para a gente, apesar de estar escolhendo a segunda região como um todo, ele só está mostrando o último elemento, que é o 8 aqui. Para a gente poder ver o todo, por que isso dá problema? Porque eu tenho um conjunto de dados e estou trazendo para dentro de uma célula. Não funciona no Excel. Então, para poder enxergar essa mudança, a gente vai entrar dentro da fórmula e como entra dentro da fórmula, F2 ou clica duas vezes na célula também ele entra. Aí a gente vai colocar a função soma, só para conseguir enxergar, tá bom? Ctrl Enter, ele está informando para mim que faltou um parênteses lá no fundo, no final da função, está perguntando se ele pode colocar. Você dá um OK e beleza.
Então, o que ele está fazendo para a gente? Ele está selecionando ou essa área para somar, ou essa área. Vamos ver? Apertando Alt igual, ele faz a soma para a gente. Alt igual, ele faz a soma para a gente. Então, tá ok. Ó, 26, que é a região 2 que ele está selecionando, é 26. Se eu quiser a região 1, 46. Matou. Função desloque. Ela vai trazer para a gente 5 parâmetros. Referência inicial, movimentação ao longo da linha, movimentação ao longo da coluna e depois qual matriz eu quero selecionar. Então ele vai deslocar e depois ele vai selecionar uma região. Como isso, Thiago? Calma lá, vamos fazer devagarzinho, passo a passo. Vou fazer a primeira forma só de deslocamento, como se fosse a função índice. Minha referência vai ser lá na posição do 10, ponto e vírgula. De novo, eu vou usar essa forma, essas células aqui de baixo só para me ajudar, para não ter que ficar entrando na função toda hora. E também deslocamento de coluna. Eu vou trabalhar com esses 3 parâmetros apenas. Então observe, se eu passar 0 linhas e 0 colunas, o que vai acontecer? Ele vai continuar no 10. Né? Por padrão, o 0 é o segundo e o terceiro parâmetro da função. Então, ok, se eu quiser que ele pule uma linha, eu venho aqui e digito 1. Então ele saiu do 10, foi para o 50. Ok, e depois disso? Se eu quiser que ele pule uma linha e 3 colunas que traga para a gente o valor 70, que é esse aqui, eu vou colocar, eu quero que ele pule 2 colunas. Ok, então está parado aqui, tá ok? Então o que ele faz? Ele se desloca ao longo da coisa. Se eu colocar aqui menos 1, vamos colocar 0, 0 de novo, ele vai voltar lá no 10. Aqui ele permite eu fugir da área, né? Então se eu colocar menos 1, ele veio para cá. Diferentemente da função índice. A função índice só movimenta dentro da área selecionada. Tá ok? Então o que está acontecendo aqui? Ele está se movimentando e depois ele está retornando para a gente uma única célula. Para quem lembra lá da escola, né, matrizes, quando eu tenho uma matriz única, é uma matriz 1 por 1. Né? Vamos colocar aqui, matriz 1, x1. O que é uma matriz x1? É uma matriz sozinha. O que é uma matriz 2 por 2? É uma matriz assim, ó. Tem um elemento aqui, vamos colocar, tem um elemento aqui, tem um elemento aqui, tem um elemento aqui, tem um elemento aqui e tem um elemento aqui. Então isso aqui é uma matriz 2 por 2. Vamos pegar aqui. E uma matriz 3 por 3? Uma matriz 3 por 3 é mais ou menos isso aqui. A diferença é que nós vamos ter o ABC aqui. Aí vai ficar um D, E, F, G, H, F, G, H, I. Então, vamos aqui. Então, essa é a matriz 3 por 3. Então, o que são esses 2 últimos parâmetros que a gente passa para a função desloque? É a matriz seleção. Então, por exemplo, eu peço para ele, faça o deslocamento, começando daqui, ponto e vírgula. Pule 0 linhas, pule 0 colunas e depois selecione uma matriz de 2 linhas, uma coluna, uma matriz 2 por 1. Então, 2 por 1. Simples assim. Vamos colocar 1 por 1. Por que ele dá erro se eu pedir para ele selecionar uma matriz 2 por 2? A mesma coisa que a gente viu na escolher lá em cima. Você está trazendo 4 valores para uma célula só. Não dá. Então, o que nós vamos fazer? Utilizar o artifício da função soma só para a gente poder enxergar a informação, ok? Soma, beleza. Então vamos ver o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele está fazendo em relação à referência 10, que é onde a gente está começando, pule 0 linhas e pule 0 colunas. E a partir disso selecione uma matriz 2 por 2, que é essa região aqui. Olha quanto está dando, 140 aqui no cantinho. Aqui ó, no ladinho, tá vendo? 140, então tá certo, tá ok? Então ela se movimenta e seleciona. A gente usa depois ela junto com a Corresp, com várias formas para poder se deslocar ao longo de um conjunto de dados. Então vamos lá, falando na Corresp, aqui é a Corresp. A Corresp vai trazer para a gente um número de posição, guardem isso na cabeça, ela vai trazer posição. Então vamos lá, função Corresp, o valor procurado eu vou digitar nessa célula aqui só para facilitar. E aí eu seleciono meu conjunto de dados. Primeiro eu vou fazer a referência em cima da célula D74. Vou dar aqui, seleciono tudo, ponto e vírgula. Eu quero uma equivalência exata, então eu coloco o valor 0. Fecho o parênteses, Ctrl Enter.
Por enquanto não tem nada em branco, então eu vou colocar a letra C. Ele está falando para mim que baseado na minha seleção que começou aqui, essa foi a posição 1, né? Vamos colocar aqui a posição 1. Ele está falando que a letra C está na posição 3. Faz sentido, né? Se essa aqui é a 1, essa é a 2 e essa é a 3. Nós estamos pegando esse valor aqui, tá certo? O que eu peço um pouco de atenção para vocês? Toda vez que você selecionar, tenha em mente que eu tenho que tomar cuidado da posição aqui. Porque se eu puxo para o cabeçalho, veja que antes era 3, agora vai ser 4. Por que vai ser 4, Thiago? Porque agora a gente está começando daqui, ó. Esse é o 1 agora, tá bom? E agora o C está na posição 4, por isso que ele traz para a gente 4, beleza? Feito, vamos seguindo então. Então, falando da famosa PROC-V. Então, como eu faria, como ser humano, para achar uma matrícula em relação ao nome de um aluno? Simples, né? Eu pegaria o número da matrícula, ia lá no nosso ficheiro de banco de dados, acharia o número 3 e traria o nome do aluno, que é Henrique. Aqui é muito fácil, né, pessoal? Porque é um conjunto de uma busca para 4 itens. Dá para a gente procurar, não precisaria nem usar PROC-V. Mas, como o intuito aqui é a gente praticar um pouco a produtividade, vamos usar PROC-V. Então, essa configuração da PROC-V, eu vou buscar valores exatos, tá? Depois eu explico o que significa isso. Então, vamos lá. PROC-V, valor procurado. Sempre o segundo parâmetro tem que ser a nossa coluna onde o valor pode estar. Então, eu estou buscando o valor 3. Onde que está o valor 3? Ah, Thiago, o valor 3 está aqui nesse conjunto de dados. Ó. Então, essa tem que ser a nossa primeira coluna, e a coluna de referência. Aí eu tenho que arrastar a seleção até onde o dado está, tá ok? Então, vamos lá. Vamos olhar de pertinho para gravar. Eu estou buscando o valor 3 nessa coluna, e se encontrar, eu quero que da seleção vermelha, né? Seleção vermelha é a matriz referência que eu estou utilizando, é a matriz tabela. Eu quero que você retorne a posição da coluna 2. Essa aqui do lado vai ser a nossa coluna 1 ou coluna de referência. Sempre a coluna 1 é nossa coluna de referência. Não importa onde ela esteja, se ela estiver lá na frente e você está usando ela para buscar o valor, ela é a coluna de referência, tá bom? Então, fechou. Então, eu quero retorno coluna 2, ponto e vírgula, terceiro parâmetro. Terceiro parâmetro, eu falo qual coluna eu quero de retorno. Nesse caso específico, coluna 2, ponto e vírgula. E aqui tem duas formas de correspondência que você pode utilizar a função PROC-V. Você pode utilizar com pesquisa exata, correspondência exata. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu vou pegar somente se tiver aquele valor, ou correspondência aproximada. Aproximada quer dizer que eu trabalho com faixas. Por exemplo, se fosse de 1 até 2, eu usaria um valor. De 2 até 3, outro valor. A gente vai ver alguns exemplos embaixo. Nesse específico, nós estamos falando que a equivalência é exata. Se é exata, eu tenho que colocar como quarto parâmetro escrever falso, ou posso utilizar o 0 também, que na linguagem de circuitos digitais, 0 equivale a falso. Ok? Ctrl Enter, matou. Então, eu quero o nome do aluno que tem matrícula 1. É o João. Eu quero o nome do aluno que tem matrícula 4. É o Zé. Ah, vou procurar da 5, então. 5 não tem, porque não está no nosso dado. Perfeito? Então, ele só busca, se ele encontrar, ele retorna, se ele não encontrar, ele vai trazer um sustenido ND. O que dá para fazer? A parênteses, daria para tratar o erro também, pessoal. Se a gente utilizar uma função se erro, eu posso deixar aqui um valor parametrizado se der erro na função. Então, como eu vou inserir um texto, eu tenho que colocar aspa dupla. O que eu vou escrever aqui? Valor não encontrado. Tá ok? Fecha aspa dupla, fecha parênteses, Ctrl Enter. Então aqui vai aparecer para a gente o resultado é valor não encontrado, porque deu erro. Então 4 ele acha, 3 ele acha, 1 ele acha, 2 ele acha, e assim sucessivamente. Tá ok? Vamos agora para PROC-V com parametrização verdadeira.
Então agora ele vai trabalhar com faixas. O que quer dizer isso? Se eu tiver um valor de 0 até 49.999.999.999 que não toque os 50 mil, ele vai atribuir cobre. Se for de 50 mil até 199.999.999.999 que não toque o 200 mil, ele vai atribuir ouro. Se for até 200 mil até 299.999.999, ele vai continuar em ouro. Se virou para 300, ele assume platina. O que é importante aqui? Tem que estar de forma crescente, tá ok? Então tem que ser do menor para o maior. Vamos lá então. PROC-V, valor procurado. Onde que está meu 50 mil? Nessa primeira coluna aqui, né? Onde ele pode estar, na verdade, nessa primeira coluna. Aí eu arrasto até onde eu quero a resposta. Neste caso específico vai ser coluna 2. Então, ponto e vírgula, já fiz minha seleção. O que eu quero de retorno é a coluna 2. Ponto e vírgula. Agora a gente vai usar verdadeiro. Pode ser verdadeiro ou pode ser 1 também, tanto faz. Ctrl Enter para ficar na mesma célula. Ou seja, se eu colocar 49.999, é cobre. Virou para 50, 2, 3, é ouro, é prata. Virou para 50 é prata. Passou até 199.999, vai ser prata. Virou para 200, é ouro, tá ok? Então ele trabalha com faixas e daí depois até 300 mil é platina. Fechou. O que dá para fazer ainda? Você pode, além de usar o valor que ele busca, você pode fazer uma equação com ele também. Você pode usar esse parâmetro para multiplicar um ou outro item, que é o exemplo aqui de baixo. Ó, PROC-V, valor procurado. Onde que está esse valor procurado? Aqui. Arrasta para a coluna que eu quero, ponto e vírgula, coluna 2, que é a segunda que eu quero, né? Tenho duas colunas selecionadas só, e equivalência verdadeira, porque eu estou trabalhando com faixas. Ctrl Enter, belezinha. Então eu estou falando que a taxa que ele está pegando de 5 mil é 27,5. Vamos olhar aqui, aumentar o número de casas decimais, 0,2750. Aí eu posso multiplicar isso aqui pelo um valor de outra célula, que é o valor do salário, tá? Então aqui ele está trazendo para a gente o que pagaria de taxa. Claro que isso aqui é hipotético, tá pessoal, esse valor. Só para a gente simular a multiplicação da PROC-V por um outro valor numérico. Beleza. As limitações que tem da PROC-V. Vamos pensar que o nome do aluno estivesse aqui no canto esquerdo, tá? Com isso, eu não consigo fazer a PROC-V, porque a PROC-V ela começa na coluna de referência para a direita. Tem alguns artifícios que a gente pode utilizar para conseguir fazer, através da função escolher, mas a ideia não é mostrar isso aqui hoje. Então vamos lá. PROC-V. Opa, coloquei na célula errada. PROC-V. Valor procurado eu vou digitar aqui, ponto e vírgula. Eu quero buscar daqui para cá, certo? Modo padrão. Coluna 2 de resultado, ponto e vírgula, equivalência exata, porque é um valor de matrícula. Então eu quero a matrícula 444. Só funciona, pessoal, porque tá para cá, tá? Se ela tivesse pelo lado de lá, a gente não conseguiria utilizar a PROC-V. Mas a gente poderia utilizar o artifício da função índice mais corresp. E como funciona a função índice mais corresp? Então a gente vai digitar aqui, ó, índice. Opa, faltou acento. Índice. Aqui é o contrário. Como é que funciona a PROC-V? É valor procurado dentro de um conjunto de dados e retorna a coluna desejada. No índice, não. Eu vou digitar diretamente a coluna que eu quero de resultado. Então, por exemplo, se eu quero essa coluna aqui, eu vou selecionar ela e deixar o resultado. Agora, o que eu vou utilizar? Não tem uma função que a gente utiliza que ela traz a posição do valor procurado? A função corresp. Sim, tem uma, Tiago, a função corresp. Então vamos lá. Função corresp é valor procurado. Aqui direto, tá? Coluna contra coluna. Não vou nem selecionar a área, é só uma coluna mesmo. Ponto e vírgula, equivalência exata porque é um número de matrícula. Ctrl Enter. Ele está avisando para mim que está faltando um parênteses, dou um OK. Vamos ver? 444 é o mesmo. Desvantagens da PROC-V. Se você for mexer no dado, por exemplo, precisei criar uma coluna nova aqui.
e puxar o dado, a coluna para a direita, como que movimenta? Quando a cruzinha ficar com essas 4 pontas nas 4 direções, você clica e arrasta. Olha o que aconteceu, a PROC-V se perdeu. Mas por que ela se perdeu, Thiago? Porque a gente pediu para ela retornar a coluna 2, e a coluna 2 está sendo essa aqui agora. Essa é a coluna 1, essa é a coluna 2, essa é a coluna 3. Então o que a gente tem que fazer? Entrar lá de novo, editar e falar assim, me traga a coluna 3. Já a índice mais corresp, nada aconteceu, porque ela acompanha a seleção. E se, por exemplo, você adicionar uma coluna nova aqui, 4, e precisar jogar esses valores para cá, olha o que vai acontecer. De novo, você vai ter que entrar na PROC-V e mudar para a posição 4, tá? E se fosse para a esquerda? O PROC-V não faz de forma direta, ela sozinha, tá, pessoal? Dá para fazer uma função escolher que inverte, aí você consegue. Mas, aqui não, ó. A índice mais corresp é indiferente. Veja bem, eu vou jogar lá no conjunto de dados da esquerda, ó. Ctrl Enter, matou. Funcionou belezinha. Ele está buscando em um conjunto de dados à esquerda, né? Aqui é invertido para vocês, à esquerda do meu conjunto de dados. Então, Ctrl Enter. Fácil, fácil, não, moçada? Então a gente fica por aqui. Se tiver alguma dúvida, mande para nós. Beijo do Goiano. E até uma próxima.